Há quase 50 anos, uma banda do leste de Londres vem carregando a tocha do heavy metal pelo mundo todo. Sabe, com hinos épicos, shows em estádios sempre lotados e um dos mascotes mais icônicos da história da música. É claro que a gente está falando do Iron Maiden. E para a gente ter uma ideia do tamanho do Maiden, é só olhar para esse número aqui. Mais de 100 milhões de álbuns vendidos no mundo todo. E só a marca que coloca a banda numa elite, sabe? Muito, mas muito além do heavy metal. Tá, mas a grande pergunta é, como é que isso aconteceu? Como um grupo de jovens que começou tocando em pubs conseguiu construir um legado tão gigantesco e que dura até hoje? Para entender isso, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. E tudo começa com um cara e uma visão. Porque antes dos estádios, antes dos discos de platina, a história do Iron Maiden é, acima de qualquer coisa, uma história de pura determinação. O cérebro por trás de tudo era o baixista Steve Harris. Ele tinha umas composições super complexas, longas, e as outras bandas que ele tocava simplesmente rejeitavam, achavam muito difícil. Então ele decidiu que, se ninguém ia tocar as músicas dele, ele mesmo ia montar uma banda que tocasse. E foi assim, no Natal de 1975, que nasceu o Iron Maiden. E olha só que interessante, essa linha do tempo mostra bem a estabilidade dos primeiros anos. A formação era uma verdadeira porta giratória. Entrava vocalista, saía vocalista, entrava baterista, cada um deixando uma pequena marca, até que um núcleo finalmente começou a se formar em torno da visão incansável do Harris. Quando o vocalista Paul Di'Anno chegou, a banda encontrou seu primeiro som. Os álbuns Iron Maiden e Killers eram crus, rápidos, canalizando toda aquela energia do punk, bem numa época em que o rock precisava de uma injeção de adrenalina. Eles não estavam só fazendo música, eles estavam liderando um movimento inteiro, a tal da nova onda do heavy metal britânico. A banda já era popular, mas estava prestes a se tornar lendária. E a mudança de um único membro iria transformar completamente a trajetória deles. O problema é que o comportamento autodestrutivo do Paul Di'Anno estava começando a afetar os shows. Mas a questão era ainda mais profunda. O estilo vocal dele, que era perfeito para o som mais de rua dos primeiros álbuns, acabava limitando a ambição do Steve Harris. Com a entrada do Bruce Dickinson, tudo mudou. A voz operística dele não era só poderosa, era a chave que permitiu ao Harris escrever sobre história, mitologia, literatura, transformando as músicas em verdadeiras sagas épicas. A ambição musical da banda finalmente tinha a voz que merecia. E o impacto foi imediato e estrondoso. O primeiro álbum com Dixon, The Number of the Beast, vendeu quase 20 milhões de cópias no mundo todo. Não foi só um sucesso. Foi um fenômeno que redefiniu o gênero. Só que, claro, com tanto sucesso veio a controvérsia. Lá nos Estados Unidos, grupos religiosos viram a capa do álbum, ouviram a música título e, na hora, acusaram a banda de satanismo. Chegaram a organizar queimas públicas dos álbuns, gerando um verdadeiro pânico moral. A realidade, porém, era bem menos sensacionalista. O próprio Steve Harris revelou que a inspiração veio de um pesadelo que ele teve depois de assistir a um filme de terror. No fim das contas, a polêmica só serviu para aumentar ainda mais a fama da banda. E aquilo ali deu início a uma sequência de álbuns clássicos que se tornaram basicamente a espinha dorsal do heavy metal dos anos 80. Cada um desses discos foi multiplatina, cada um levou a turnês mundiais gigantescas e consolidou o Iron Maiden como uma das maiores bandas do planeta. Ponto. Mas bem, nenhuma era de ouro dura para sempre, né? Os anos 90 trouxeram novos desafios que testariam a resiliência da banda até o limite. O cenário musical estava virando de cabeça para baixo. O grunge de Seattle explodiu, e o heavy metal mais tradicional parecia estar perdendo espaço. No meio dessa mudança toda, o guitarrista Adrian Smith saiu, em 1990. Mas foi em 1993 que veio o golpe que muitos acharam que seria fatal. Bruce Dickinson, a voz da Era de Ouro, deixou a banda. Mas a banda decidiu continuar. Eles recrutaram o Blaze Bayley. A voz dele, bem mais grave e sombria que a do Dixon, levou o Maiden para uma direção musical diferente. Os álbuns The X Factor e Virtual X Shy foram mais introspectivos, mais obscuros, refletindo uma época de muita incerteza para a banda. Muita gente pensou que os dias de glória do Maiden tinham acabado. Eles estavam muito enganados. O fim do milênio traria um dos retornos mais espetaculares da história do rock. Em 1999, o impensável aconteceu. Não só o Bruce Dickinson estava de volta, como o Adrian Smith também retornou. A formação clássica estava reunida de novo, mas a banda ainda tinha uma surpresa ainda maior na manga.
Eles decidiram manter o Janick Gers, que tinha substituído o Smith, criando uma formação inédita com 3 guitarristas. Isso deu ao som da banda uma profundidade e um poder totalmente novos, criando harmonias super complexas e um verdadeiro paredão sonoro. Essa reunião deu início a uma nova era de sucesso. Álbuns como Brave New World foram aclamados pela crítica e pelos fãs. A banda voltou a lotar estádios, a liderar as paradas de sucesso no mundo todo, provando que a beça estava de fato de volta e talvez mais forte do que nunca. Olhando para trás, o que faz o Iron Maiden ser tão duradouro? É bem mais do que só a música. É um universo inteiro que eles criaram. E no centro desse universo, claro, está o Ed. O mascote da banda não é só uma imagem. Ele é um personagem que evolui a cada álbum, a cada turnê. Ele é tão parte da identidade do Iron Maiden quanto qualquer membro da banda, um símbolo reconhecido no mundo inteiro. E se liga só no impacto deles, de gigantes da velha guarda como Metallica e Slayer, até fenômenos mais modernos como Avenged Sevenfold e Slipknot. A influência do Maiden é uma raiz profunda na árvore genealógica do metal. Eles não só definiram um gênero, eles inspiraram gerações a pegar um instrumento. Essas são palavras do Lars Ulrich, do Metallica. Esse tipo de respeito vindo de outros músicos mostra o quão fundamental o Iron Maiden foi para a evolução do metal. Eles são a banda que as outras bandas admiram. Isso nos leva a uma reflexão final. A história do Iron Maiden é sobre talento, óbvio, mas também é sobre resiliência, sobre ter uma visão artística inflexível e uma conexão profunda com o público. Então, fica a pergunta: o que é preciso para alcançar a imortalidade na música? Talvez a resposta esteja justamente na jornada incansável desta besta.